Olá, pessoal de casa, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Edronecast. Eu sou Edivaldo Firme, especialista em comunicação digital aqui na Edrone, e hoje eu tenho o prazer de receber não só uma, mas duas pessoas que estão à frente de negócios que de fato ajudam pequenos e médios e-commerce a não só performar, mas entender da onde vem essa performance e como manter ela. Então eu tenho o prazer de receber Bruna e William da YouConvert. Você está ouvindo o Edronecast, o podcast da Edrone, a plataforma de CRM e automação de marketing feita sobre medida para e-commerce. A Edrone acredita que a democracia ao acesso de tecnologia pode empoderar pequenas e médias lojas a competirem com gigantes. Crie agora mesmo sua conta gratuita no QR Code e transforme os insights dessa conversa em vendas reais. Tudo bom, pessoal? Tudo prazer ótimo, estar Ed. aqui. Muito prazer. Por favor, se apresentem para o pessoal de casa para eles saberem como que a gente vai ajudar eles a entenderem mais sobre tecnologia e e-commerce hoje. Bom, é um prazer estar aqui hoje. Obrigada pelo convite. Eu sou a Bruna, tenho mais de 13 anos de experiência. E, bom, eu acho que eu não vou falar nada. O mais importante é que hoje a gente vai falar do que realmente importa para quem tem um negócio, que é lucratividade, previsibilidade, que nesse momento que a gente está vivendo no mercado é o que mais interessa, né, no sentido das vendas. Exato. Ed, obrigado pelo convite mais uma vez. Espero contribuir com todos, né, toda a audiência em relação aí a essa experiência de 14 anos como mentor, como especialista, também de forma interna, né, em vários e-commerce aí trabalhando no dia a dia, desde embalar caixinha até realmente a parte estratégica. Acho que esse background é bem importante e bora lá, vamos contribuir o máximo possível com o papo. Então, bom, para o pessoal que está em casa, já leu aqui no nosso título, então eles já sabem que hoje a gente está aqui para falar como que a tecnologia tem de fato ajudado a impactar no faturamento e, mais do que isso, a entender a previsibilidade de um negócio quando a gente está falando do digital. E aí eu gostaria de perguntar para vocês, isso é uma falsa verdade ou é de fato a nova realidade? A tecnologia está ajudando nesses processos? Sim, posso começar? Pode começar, fica à vontade. A gente sentiu um impacto muito positivo, porque agora a gente tem uma agilidade muito grande para conseguir desmembrar as informações, conseguir ter uma leitura do que está acontecendo, tomar decisões, que a gente está no mercado que muda muito rápido, né? O varejo, o e-commerce é movimento rápido, e antes a gente precisava cruzar muita coisa ao mesmo tempo, várias plataformas, agora a tecnologia já facilitou muito, porque às vezes no meio de uma movimentação que a gente está fazendo, uma ação que a gente está fazendo, a gente precisa decidir rápido, se movimentar rápido, né? Não ficar aquela coisa de uma semana, um mês. Então, realmente veio para ajudar muito e a gente usa muito, né? A gente que principalmente está no bastidor, faz parte do nosso dia a dia, não tem como ser diferente. E acho que para o pequeno e médio dono de e-commerce, lojista, empresário, acho que é ainda mais fundamental, porque a gente costuma ter menos margem de erro, né? E menos tempo disponível. Exato. Então fica aquela coisa do burocrático, do Excel, né? Que você fala, caramba, às vezes não sei muito bem utilizar. Coisa de anos atrás, né? Sim. Não sei fazer uma fórmula, não sei fazer uma análise. Hoje, em terra de IA, você consegue fazer uma análise ali, até mandando um áudio, né? Exato. Então, você tem quase que ali um auxílio particular e um mentor quase que particular do seu negócio. Então, acho que é um fator importante, ajuda demais, com certeza. E é aquela coisa que a gente sempre fala. Tudo vem em termos de tecnologia para ajudar. Sim. Só que depende de como a gente usa. Exato. Esse que é o grande fator. E eu acho muito valioso você trazer exatamente esse comparativo, que é o modo que eu sempre tento trazer de formação um pouco mais leve, mas é a maior verdade, que é, cara, ferramenta tem de todo tipo. A gente pode falar desde as tecnológicas às analógicas. Você pode, com certeza, abrir, desparafusar um parafuso da parede usando uma faca. Eu falo isso com quem nunca, né? É o famoso quem nunca. Mas essa é a melhor ferramenta para fazer e executar essa tarefa? E aí eu pergunto isso exatamente para vocês que lidam, tanto quanto nós da Edrone, lidam com pequenos e médios, e são pessoas que têm carência de entender o processo ou, muitas vezes, de entender o porquê usar a ferramenta, ou porquê que já não é mais um bom hábito armazenar informações no Excel, porque que ele pode pensar em colocar num CRM, ou pegar todos esses dados e colocar dentro de uma inteligência artificial. Como que vocês lidam com essa parte de que é necessário educar antes de sequer mostrar do que a gente está falando? Eu não sei o que você quer falar, mas eu diria que é uma forma da gente conseguir ter muito mais segurança e um controle para que a gente consiga também ter mais previsibilidade, né? Quando a gente fala, às vezes, de planilha, arquivar de uma forma muito mais... de formas antigas, né? Como rústica, o pessoal fala, rústica. Muito rústico. A gente corre um risco muito grande, né? E com tudo que vai surgindo, toda essa facilidade, a gente consegue ter muitos mecanismos para conseguir ter uma performance muito melhor. A gente fala de CRM, tem muita gente que, às vezes, tem uma certa dúvida, né? Como funciona. Só que quando a pessoa entende o quanto isso vai ser muito prático, aquele controle, né? A gente fala, olha, para de ficar fazendo caderninho na planilha. Hoje tem mais praticidade. Em qualquer lugar você vai poder acessar, você vai poder ver o que está acontecendo, você vai poder tomar decisões, né? Você vai ter segurança para que as coisas não se percam. Porque no dia a dia é muito isso, né? Vai surgindo cada vez mais novas tecnologias, o mercado está mudando muito, e o empresário ele tem que focar
naquilo que realmente importa. A gente tem que começar a trazer a importância de terceirizar, poxa, uma ferramenta que vai me entregar tudo. Por quê? Porque a gente agora... O tempo é muito precioso, né? Não dá para ficar fazendo coisas ali que você vai ficar 1 hora, 2 horas para fazer uma planilha, não é verdade? E a gente tem que dedicar o tempo para outra coisa. Parte financeiro, a venda, e não aquela parte burocrática. Ainda mais para esse público que não tem uma equipe muito grande. Né? Exatamente. Então, às vezes, é o próprio lojista, o próprio empreendedor ali fazendo. Você deu um exemplo muito bom da faca e o parafuso. A gente estava falando de planilha. Daria até para a gente dar um passo para trás. A pessoa conseguiria armazenar, por exemplo, ali os leads dela num caderno. Dá para fazer. Eu sempre faço uma brincadeira que é muito prática para mim, que eu tive uma dificuldade muito grande no começo de como que eu vou explicar para minha avó, que é uma pessoa de 75 anos, super ativa, minha avó viaja, minha avó é compradora online, mas como é que eu vou explicar para ela que eu trabalho com uma ferramenta de CRM? Porque, putz, é difícil, né? O que é um CRM para uma pessoa do analógico? E aí eu consegui trazer uma analogia que eu uso até hoje, que é: todo mundo aqui já foi parar na diretoria em algum momento da vida, seja por bem ou por mal. Quando a gente chegava lá, sempre tinha na sala da diretora um arquivo grandão, normalmente cinza, que você puxava e dentro dele tinha o nome de todos os alunos matriculados. Quando você pegava o nome daquele aluno, tinha uma pasta com todas as provas, ocorrências, faltas, informações, e até baseado nessas informações que muitas vezes o conselho de classe decidia se aquele aluno ia ou não passar de ano. Verdade. Temos aqui um CRM analógico. Tá aí uma boa analogia. forma de explicar, Vou adotar. Por favor. Adorei. Mas, uma vez que eu entendi a necessidade de explicar e conseguir traduzir isso para minha avó, eu entendi que é possível explicar para as outras pessoas. E aí entra de novo na mesma linha que eu tinha trazido. A importância da ferramenta só vai ser dada a partir do momento que a pessoa entende a ferramenta. E é por isso que é tão difícil para algumas pequenas e médias empresas entender que o próximo passo tem que ser arriscado. E muitas vezes o arriscado não quer dizer, eu vou ter que botar muito dinheiro, ou eu vou ter que parar a minha operação. Não, você vai ter que sair da sua zona de conforto. Aquela coisa do novo, né? Exato. Uma chance pro novo. E aí, a pergunta que eu gostaria de trazer para vocês, que confronta muito isso tudo, é: como que vocês conseguem fazer isso? Como que vocês explicam para uma pessoa que é nova no nosso mercado ou que ainda está dando os primeiros passos que é necessário saber do que a gente está falando? De novo, tem o marketing digital, ele tem um mar infinito a ser explorado. Mas a gente sabe que algum caminho a pessoa vai ter que fazer. Ela vai ter que dominar, pelo menos, não dominar, mas ela vai ter que saber o que é, pelo menos, alguma das coisas. Como que vocês trabalham essa parte mais didática? Eu acho que a gente pode começar falando do foco. Esse acho que é um ponto importante, tem muito a ver com os pontos que a gente falou até então aqui. Como esse lojista, esse empresário tem muita coisa para lidar no dia a dia, a gente vai ter que até entender, antes de querer trazer para ele uma solução, um diferencial, qual que é o grande foco dele, obviamente enquanto negócio. É o faturamento, obviamente também é o lucro, as linhas, né, ali do relatório de resultado dele. Tem que cruzar. Tem que cruzar, obviamente, porque é aquela coisa. Se eu trouxer para ele, olha, tem uma ferramenta, tem uma funcionalidade, tem uma tecnologia nova, e eu quero te trazer, ele vai parar para pensar, tá, mas o que isso vai me agregar na prática? Em que momento que eu vou usar isso? Exato. Não vai ser mais uma complexidade para mim? Vai me trazer realmente um resultado concreto? Então a gente sempre tenta cruzar com essa questão de, obviamente, não a promessa de resultado, mas uma projeção de crescimento, de resultado, né? Essa questão, por exemplo, da automação. Quando a gente fala da automação, da recorrência, da fidelização, que são pontos, né, que estão muito vinculados ao que a Hidrone traz, a gente está vivendo essa realidade na pele. Em era de aumento de custo de anúncio, em era de orgânico muito competitivo, muito difícil em termos de alcance nas redes sociais. Quando a gente fala de vender mais de uma vez para o mesmo público, a gente traz a justificativa de que a rentabilidade é altíssima, você vai ter que investir muito mais em marketing para convencer, para pagar novamente para aquela pessoa comprar, basicamente, né? Você vai ter uma ferramenta para te ajudar nesse sentido, você vai ganhar tempo, porque geralmente o processo de réguas de comunicação, de gatilhos, é automatizado. Então você tem multifatores de ganho, né? Acho que por aí a gente começa a abrir o papo com esse lojista, começar a trazer para ele de fato essa vantagem, né? Sem trazer uma objeção de um problema extra no dia a dia. Sim, e quando o cliente começa a ver que o quanto de dinheiro ele está perdendo sem usar um recurso como esse, né? O cliente fala assim, peraí, como assim? Eu não sabia disso. Porque empreender no Brasil é assim, né? A gente joga a bolinha e depois vai. Não tem como se preparar eu vou antes. descobrir o que eu preciso na hora que eu descobrir o que eu preciso. Exato, durante a batalha. Então, quando a gente mostra pro cliente, olha, você poderia estar faturando, 6, 7 vezes mais com muito menos esforço. Porque a gente sabe, né? Toda essa dificuldade para atrair um novo cliente, às vezes leva dias para você conquistar um cliente novo. E aí você implementa um sistema que vai automatizar. E aquele cliente que comprou uma vez, que você não conseguiu manualmente fazer um processo, você consegue fazer ele voltar, você consegue ter um recurso ali, um ganho muito maior. Aí quando a gente fala, olha, você pode aumentar aí até, mais de 90% do seu faturamento. O cliente, uau, né? É porque, assim, quando o cliente começa a ver, não só esses pontos que o William trouxe, mas ver que, poxa, eu vou sair daquela coisa de ficar
refém do algoritmo, refém da minha concorrência, eu vou conseguir fazer aquele cliente que foi muito bom, que comprou comigo, voltar. Aí, eu acho que assim, chega nesse momento, quando a gente fala isso, o cliente já para de ter objeção. Como que eu faço? Como que eu implemento? Qual que é o caminho? Qual que é o caminho? Demora? Leva muito tempo? Porque no final das contas é o que importa, né? Como que eu posso fazer isso acontecer? Eu acho que também acho que tem muito a ver com aquela questão de como que o ser humano aprende. Sim. Coisas do dia a dia. Repetição ou impacto. E a gente vem tendo mercado durante todos os últimos anos, basicamente, aí, os grandes players, né? Obviamente nunca é uma generalização, mas você tem muita gente grande batendo no martelo há anos de anúncio, anúncio, anúncio. Post, post, post. Sim. Tudo isso é muito importante. Nós nunca, né, vamos dizer, não faça. Muito pelo contrário. Só que é o suficiente? E aí eu gosto de trazer sempre a pulguinha da dúvida, que é muito disso, muito disso, hoje gira em torno da torneira de dinheiro. Né? Todo mundo que trabalha com marketing digital sabe que existe a torneira de dinheiro. Torneira de dinheiro nada mais é, quero rodar ads. Quanto? Não é essa a pergunta, é quero rodar ads. Sim. Eu quero vender, então é tuchar dinheiro lá na máquina e esperar. De fato, isso funcionou há 10 anos atrás. Sim. 8. Até a pandemia. Vamos dar espaço pro pessoal respirar. Depois da pandemia, gente, infelizmente, o mercado mudou. Muito. A gente tá falando de um novo cenário onde pessoas simples, muito simples, entenderam o poder do digital. Então a gente tinha o mundo inteiro parado dentro de casa e as pessoas tiveram que, em algum momento, ir pro digital. E aí eu gosto sempre de fazer uma analogia que é, muita gente que eu conhecia não pedia iFood. Por quê? Porque, de fato, gente, vamos analisar, o iFood não é nada revolucionário. Ele só tirou um empecilho muito grande, o telefone. O telefonar. Porque o delivery existia. Sempre Motoboy existia. O imã na geladeira sempre teve. Tudo isso existia. O que a tecnologia fez foi tirar da frente o maior gargalo. Tenho certeza que, se não vocês conhecem alguém que fala, vamos pedir uma pizza? Ah, mas você que liga. Ficar esperando ali, ó, tá tocando, ou deixar na espera. Vamos pedir um negócio? Ah, vamos lá, eu não gosto de falar no telefone. Quem nunca? Quem nunca? Dito isso, o iFood consegue tapar esse buraco gigante. Quando a gente fala de outras tecnologias, elas estão tapando esses outros buracos e as grandes empresas estão envolvidas nesse processo. Isso quer dizer que o feijão com arroz morreu? Não. É necessário fazer tráfego? É. Claro que é. Porque senão você vai literalmente abrir uma loja num fundo escuro da internet. Sim. E a gente sabe que a internet é grande demais para você estar no fundo escuro. Porém, a parte que para mim é a mais importante é, para cada pessoa que entra dentro da sua loja, você tem que ser um ponto de luz. Você tem que ser algo interessante. É isso o tráfego vai te fazer? Não, o tráfego ele vai literalmente trazer... Eu gosto de fazer a analogia que no mundo real, o tráfego nada mais era do que alguém te trazer até a porta da loja. Falar, olha, eu acho que talvez você goste dessa loja. Essa pessoa vai embora e deixa o cliente olhando na frente da tua loja. Se não tem nada que te traga para dentro, que te faça ficar interessado e que de fato te preencha dentro daquela marca, você foi só mais um no meio do barco. Como que vocês explicam isso para as pessoas? Que não é só a torneira de dinheiro, que existe uma estratégia por trás e mais do que isso, que eu acho que é a parte mais complicada. Como que você explica para o cliente que vender mais não é ganhar mais dinheiro? Esse ponto é muito Bons bom. tópicos. Quer Pode começar? falar? Não, pode começar. Vamos lá. Vou pegar vários ganchos que você Por trouxe, favor. que eu acho que a gente parte bem aí de alguns princípios. Falando dessa questão do tráfego versus, que eu acho que é um cenário que todo mundo consegue imaginar e compreender bem. Loja física. O tráfego ele vai ser, assim como você trouxe, a pessoa que puxa ali quem está passando pela rua para tentar conhecer a loja, como também o tráfego ele vai ser responsável, vai ser similar ao ponto físico bem escolhido. Eu escolhi o ponto físico numa rua movimentada na 25 de março, a depender do seu Eu público. acho que a referência da 25 de março é o e-commerce do mundo real. Tem os puxadores, que são pessoas que vão te levar, é o tráfego pago. Né? Você está muito bem posicionado, mas nada disso vai fazer você vender. Você Exato. pode estar. Um exemplo que eu gosto de trazer sempre é: você pode estar na Galeria Pajé, você pode estar na melhor loja da Galeria Pajé. Só que se ela estiver no 10º andar, Quais são as chances? quais né? são as chances das pessoas sequer saberem que você está lá dentro? E a gente tá vendo muito esse movimento também, que a galera tá com uma mentalidade, tipo, eu tenho um bom produto e isso já vai me ajudar a fazer o cliente entrar e comprar. E quando a gente começa a ver as linhas miúdas, fala, olha, bom produto é o básico, né? Um bom produto é o básico, o cliente espera quando vai comprar algo de alguém, né? Tem o algo a mais, tem toda aquela questão do encantamento, Da experiência. da jornada. Hoje, a gente tá vendo um cliente
exigente, imediatista, né? Um cliente que também é um pouco mais preguiçoso, que a gente tem falado muito disso. Então, o que era algo tradicional, igual você comentou, né, de alguns anos atrás, mudou completamente. Então, o bom produto vai fazer o cliente talvez parar e olhar, mas... E eu acho que tem uma série de lacunas, né, nesse ponto. E é uma briga nossa diária, né, com os nossos clientes no sentido da conscientização. De que o tráfego, ele vai trazer realmente a demanda, o público, ok. Mas, como você falou, a pessoa vai ver a vitrine. E aí? Tem um vendedor na porta da loja para puxar? Dentro do e-commerce a gente fala de pop-up, que seja para fazer o cadastro da pessoa, oferecer um desconto, oferecer alguma coisa. Falar, ó, você quer deixar seu nome aqui para eu te contar mais sobre a minha loja? Eu acho que essa é a referência. De novo, é o paralelo Exato. do físico pro digital. E aquela coisa que a gente fala, né? A jornada de compra está sendo cada vez mais complexa. O que isso quer dizer? A gente está tendo a exigência de mais pontos de contato com o público. O funil foi embora. Foi embora. O funil desceu pelo ralo. E era uma, convenhamos, né? Era uma delícia aquela época que você falava, não, eu tenho aquela previsibilidade de que eu boto o topo, meio fundo de funil, eu boto no topo a quantidade X, vai sair a quantidade Y em tal tempo. Principalmente a questão do tempo foi distorcida, né? Porque agora, como a gente tem essa jornada mais longa, a pessoa agora não... A gente brinca bastante com nossos clientes, né? Que antes era muito comum a gente, por exemplo, fazer ali um tráfego, um anúncio, a pessoa clicar no anúncio, vai pro site, e às vezes a compra até acontece no mesmo momento. No mesmo momento. Era lindo. Você via o dinheiro saindo ali do custo do anúncio e via o dinheiro entrando no caixa da empresa. Ótimo. Hoje você vai ver a pessoa vendo o anúncio, às vezes ela nem clica no link do anúncio, ela vai clicar no link do perfil do Instagram. Vai começar a seguir, para depois de alguns dias, depois de alguns conteúdos... Às vezes ela vê o produto no Instagram de outra pessoa, aí ela vai para a página do Instagram, ela não segue, mas mesmo assim ela cai dentro do filtro do algoritmo para ser impactada novamente aí, de fato, por um anúncio. Aí esse anúncio vai direcionar ela para a página, essa página ela não vai gostar, ela vai ter que esperar ser impactada de novo por outro... Vai sair, vai pro Reclame Aqui, depois vai receber um e-mail, um SMS para voltar... E é aquela coisa também, né? Essa questão de que você mencionou do pop-up também, a gente vem falando muito porque hoje a gente está brigando pela atenção do consumidor o tempo todo, né? É notificação o tempo todo, a gente está vendo uma era onde as pessoas estão mais dispersas. Quando eu tenho ali, naqueles primeiros segundos, uma captura de minimamente os dados do cliente para, tipo, aconteceu alguma coisa, esse cliente saiu, a internet caiu, deu algum problema, não vou perder. Por quê? É muito mais barato a gente fazer esse cliente voltar e comprar, né, trabalhar a jornada dele, do que só ir pro próximo. A gente fala, né, a gente está começando a sair, tentando, né, nessa batalha de tirar o dono do e-commerce que está naquela coisa do próximo, né, tirador de pedido, né. Então, mais do que nunca, isso precisa ser, como eu posso colocar, um pilar crucial quando a gente fala de jornada. Porque às vezes a pessoa fala, poxa, mas foi pro site investir pra caramba, teve adição ao carrinho, mas não converteu. O tráfego tá ruim. Aí Será? Será? Esse é o ponto? Será que é o tráfego? Então. Né? E aí, às vezes, numa regra de relacionamento, quando eu faço todo um processo de automação, eu vou encantando aquele cliente. Às vezes, ele tinha dúvidas que o site não quebrou, objeções que ele não conseguiu achar. A gente bate, né, muito na tecla de, olha, quanto menos cliques o cliente fizer no site, mais vendas a gente vai ter. E mais do que nunca a gente está vendo isso, né? As tecnologias estão fazendo as pessoas buscarem informação muito rápida. Se ela não achou, beijo. Tchau. Próximo, né? E aí, quando eu tenho essa jornada, esse relacionamento, eu falo muito isso. A gente tá vendo um consumidor que depois, né, da pandemia, que tinha aquela coisa do impulso, a novidade, tá em casa, praticidade, agora ele tá numa onda de, peraí, deixa eu tomar cuidado com o que eu vou comprar. Principalmente porque a pandemia democratizou a tecnologia, mas expandiu o nível de golpe. Exato. A gente fala muito disso, né, Bru? Que a gente tá basicamente passando o reflexo de uma segunda onda de golpes enorme. A gente teve lá atrás, naquela época, né, que muita gente viveu de, Mercado Livre, a gente tinha Mercado Livre, Magazine Luiza, Americanas, os top players. Na época, o Mercado Livre ainda vendia no comecinho pessoa física versus pessoa física, era um classificado, né? E era loucura. Loucura, e obviamente naquela época pouca consciência do público, né? Tinha muito golpe. Pós-pandemia, com a pandemia, naturalmente muitas pessoas que não tinham hábito, nem queriam comprar online, foram obrigadas, você vai ter uma outra onda de golpes. E a gente brinca, né? Tava até brincando esses dias que, caramba, quantos anos fazem da pandemia? Foi em 2021, né? Foi 2020. 20, 6 anos, 5 para 6 anos. Mas Parece que o quê? foi ontem, né? 2, 3 Porque a anos. nossa percepção de tempo junto com a pandemia foi embora Foi. junto. Distorcida. Então a gente tá falando o quê? De um público que guarda cicatrizes de golpes, que guarda incertezas, inseguranças há 5, 6 anos, nesse sentido, né? De ainda ter algum reflexo daquela época. E aí a gente tem essa característica que a gente já falou aqui, da jornada longa. Se o lojista, se o empreendedor não toma cuidado de ele, por conta própria, tentar encurtar no sentido de deixa eu munir esse lead, esse usuário de informação sobre o meu produto, deixa eu capturar esse lead aqui para depois reimpactá-lo caso seja necessário.
Se ele não tomar esse cuidado, ele vai acabar dificultando ainda mais esse resultado dele. E tem quem ache, né, que o e-mail marketing morreu porque eu não abro. Gente, pelo amor de Deus. Na verdade, acho que é o contrário, né? Tanto que a gente tá vendo um movimento de algumas ferramentas de, tipo, cortar anúncios, porque o público não aguenta mais anúncios, né? A gente vai ver Netflix, né, esses streams fazendo isso, porque tá dando uma saturada. E aí, quando eu entro agora como fluxo de conversa com o público, a gente fala muito também de WhatsApp, que, inclusive, tem alguns estudos que até o TikTok trouxe, que a gente participou, que eles falaram que o WhatsApp é a ferramenta preferida dos brasileiros, principalmente se acontecer qualquer coisa, que foi feito um estudo, né? Ele quer ter o WhatsApp. Pode perder tudo, mas o WhatsApp tem que ficar, né? Que é aquela coisa da comunicação. E quando a gente começa a falar, olha, você pode ter um relacionamento ali muito mais próximo com o seu cliente no WhatsApp, que muitas das vezes é ser o ouro para você. O cliente vai trazer coisas para você que às vezes você nem imaginava, ou você vai poder vender muito mais. Ele entrou vendo, sei lá, esse copo ali no WhatsApp, ou até mesmo no e-mail, você vai conseguir colocar muito mais coisas. Ele fala, caramba, não precisava comprar, mas vou comprar. Né? Porque a gente fala, né? A jornada do site é muito fria, é muito solitária. Agora, quando eu tenho o combo perfeito para não perder, para conseguir otimizar essa jornada, reduzir custo, né? Que convenhamos, a gente precisa falar sobre isso. Né? A gente está vivendo um momento, o mercado está tudo muito, né? Caro. Tudo muito caro. Quando a gente começa a olhar ali na ponta do lápis, poxa, vamos reduzir esse custo como? Não é cortando anúncio ou cortando ferramenta. É sabendo redistribuir Exato. esse dinheiro. Exatamente. Eu acho que é isso o ponto crucial que as pessoas ainda não estão 100% habituadas, né? Que a gente vem batendo muito na tecla, né? E além do corte de custos, a gente tem a questão da vantagem por detrás disso. Você trouxe uma questão de, eu vou oferecer um produto complementar. A gente brinca bastante com aquela questão do McDonald's. Você vai ali pro shopping, praça de alimentação, você vai em busca de um Big Mac mais uma batata média e um refrigerante. Você sai de lá com um refrigerante grande. E uma batata grande. E às vezes uma casquinha. E feliz. Por quê? Isso que eu ia falar. Por quê? Porque sim, porque eu já tô lá. Sorriso já no peguei rosto. fila, eu vou ter que pagar mesmo. A moça vai falar, mas R$5. O que é R$5? Eu já decidi que eu ia fazer essa compra. Exato. Então, Qual é a diferença? Então, a gente tem a tecnologia fazendo esse papel, que eu acho também que não, talvez ainda não esteja tão claro para esse empresário, para esse empreendedor, que a tecnologia, uma automação, um CRM, pode sim fazer essa função até de forma automatizada, de fato. Total. Entende? Então, não exige uma mão de obra extra, ou seja, não é um custo a mais. Ótimo. E tem a tendência de aumentar o ticket médio, que reflete o quê? Em uma lucratividade maior. Que convenhamos, né? A gente fala com muitos donos de e-commerce que falam, olha, é muito difícil eu conseguir alguém para fazer em tempo real, né? Uma recuperação, falar com o cliente, ou conseguir ter uma abordagem encantadora, mais personalizada, porque isso também muda, né? A personalização da forma como eu vou atender o cliente. O cliente veio procurando o copo, cara, eu não vou oferecer para ele o microfone. Eu tenho para ele ali uma dor, um momento, alguma coisa que está acontecendo na vida dele. Deixa eu fazer uma leitura desse cliente e oferecer algo que faça sentido. E hoje, com a inteligência artificial, com as automações, a gente consegue proporcionar uma coisa que muitas das vezes humanamente é impossível. Eu falo, né? Porque esse nível de personalização chama muita atenção do cliente. Ele fala, caramba, mas peraí, eles estão me ouvindo? Isso é uma realidade que a gente entende dentro da Edrone, e eu costumo dizer que é a cereja do bolo comparado ao resto, né? Mas assim, para nós, uma experiência comum o cliente, ele veio direcionado de um tráfego. A partir do momento que ele veio direcionado do tráfego, ele já vem com uma tag tráfego pago. Sim. Qual que é o criativo que ele veio? Do criativo copo. A partir do momento que ele entra no criativo copo, a Edrone já vai fazer a leitura dele, vai falar, ok, o produto visitado dele é o copo, quais são os produtos comparativos que estão na mesma tag? Ou quais são os produtos que quem mais compra copo, compra junto? E aí no e-mail, ela já vai mandar para você, olha, vi que você abandonou o seu carrinho do copo, que tal comprar esse copo com esse copo ou comprar esse kit de copos? É IA, óbvio. A gente tá falando disso de um cenário, assim, muito, muito raso. Mas dá para fazer disso, né? É o que eu falo para todo mundo. A brincadeira da IA permitiu todo mundo virar mestre de Lego. Você só precisa saber a construção que você quer fazer. Sim. Exato. Eu quero fazer um e-mail que começa dando uma saudação, conta uma piada, oferece um produto, faz um outro negócio e no final eu ofereço para ele me chamar no WhatsApp caso ele tenha alguma dúvida. Não, você só escreve. E dá pra pescar de várias formas. Aí no caminho eu caí no e-mail que eu falei, como assim, gente? E é engraçado que você fala, eu vou ter que comprar. Eu caí no e-mail que tava assim, sua compra foi aprovada. O que eu comprei, pelo amor de Deus? Aí entrei e falei, eu ganhei uma vantagem, vou comprar. E é incrível, porque igual você comentou dessa questão piada, às vezes você pode quebrar um gelo ali e a pessoa fala, tava namorando, já tava te olhando mesmo. E aí entra muito sobre o comportamento de compra. E aí é até um outro ponto que é muito legal pra gente poder olhar pra previsibilidade, dados e tudo mais, que é entender que, ok, o WhatsApp ele funciona, mas pra você ver que é de cada um. Eu trabalho com tecnologia, eu trabalho com marketing. Pergunta se eu gosto que qualquer empresa fale comigo no WhatsApp. A hora que a empresa manda mensagem pra mim no WhatsApp, eu bloqueio ela na hora. Na hora. Não interessa qual é.
E eu sempre uso o argumento de, cara, o WhatsApp é o lugar onde eu me dou o direito de não responder a minha mãe. Eu não vou responder a empresa. Achei que era só eu. Entendeu? Mas é algo, né, que eu super entendo. Mas, ao mesmo tempo, e aí é um comparativo que eu trago pra realidade. Vocês enviam SMS? Já trabalhei bastante, a gente trabalhou bastante com envio. É que aquela coisa, né? Quando a gente fala do público brasileiro, como tem essa questão da preferência do WhatsApp, o caminho natural de todo mundo pensar, opa, vou fazer um planejamento de automação, um planejamento de marketing geral. O que eu vou fazer? Eu vou ativar o e-mail, vou ativar o WhatsApp. Mas esse é um ponto que você traz que me reflete a essa experiência anterior com o SMS. Tem o Oceano Azul. Então, e aí eu sempre parto do ponto que é, eu falo pra todo mundo, você podia usar SMS, né? Aí, SMS, ninguém usa SMS. Eu falei, realmente ninguém usa SMS. Menos o banco, quando você faz uma compra no cartão de crédito e ele te manda uma SMS. Menos o Meta, que é a maior empresa de tecnologia do mundo, e quando você precisa de um código de operação, ele te manda uma SMS. Menos a Droga Raia, que é uma grande player do mercado de farma, que te manda SMS. Menos o Correio, que é a maior empresa de logística do Brasil, que te manda uma SMS avisando que o produto tá saindo. Toda vez que eu coloco isso pra pessoa, ela... E eu tenho certeza que você abre esse SMS. Aí eu faço essa pergunta. Quando eu jogo essa bomba, eu falo, e você abre todas elas, né? Aí a pessoa já dá um pulo pra trás e eu falo, o seu comportamento de uso não reflete o seu comportamento de consumo. Verdade. Não é porque você não usa que você não consome. E esse comparativo, ele é muito válido quando a gente faz essa experiência da previsibilidade. Eu sei que eu mando um e-mail pro Zezinho e ele não abre. Quando eu mando o WhatsApp, ele abre. Quando eu mando o SMS, ele não só abre como ele compra. Por que eu vou continuar atazanando o Zezinho no e-mail? Sim. Eu preciso entender meus dados, saber lê-los e entender qual é o melhor lugar para que eu possa atender cada um dos clientes. E eu diria que quando a gente começa a ter essa visão, a gente fala muito isso, né? A gente sai do campo do amadorismo e a gente começa a realmente governar uma estratégia que muitas das vezes fala, mas o meu concorrente não faz, a mesma concorrente faz assim. Cara, Seu concorrente não é você, né? Já diria minha mãe, você não é todo mundo. E é incrível, porque, igual ele falou, é um baita de um oceano azul, porque muitas das vezes você consegue ter ali uma taxa de conversão, uma efetividade que dificilmente... E, de novo, mais barato, né? Muito mais barato. E a gente tem essa questão hoje. Disparo no WhatsApp. Custo tem o caro. custo. Sim. O SMS, muitas vezes, muito mais barato. Então, Proporcionalmente, em média, 10 vezes mais barato. exato. Então, e aí acho que a gente tem também um fenômeno de saturação de canais, né? Total. Porque é aquela coisa, vou pensar no WhatsApp porque tá todo mundo no WhatsApp. E justamente, assim, Agora que tá todo mundo no WhatsApp... todas as empresas também estão no WhatsApp. E a gente tinha, né, anos atrás, aquela coisa de muito golpe tentando ser dado, inclusive por SMS. Isso parou muito, reduziu muito, Sim. né? Justamente por conta disso. Opa, não, vamos pro WhatsApp, tá todo mundo ali. No WhatsApp tem foto, fica mais fácil de É mais fácil de convencer. Agora, em terra de inteligência artificial, nesse sentido, né? A gente fala dos prós e dos contras, né? Sempre vai ter. Não, vou clonar foto, vou clonar áudio. Então, a gente tem que ficar esperto nesse sentido, enquanto consumidor final. O SMS tem essa proteção por esse outro lado também. Então, tá todo mundo um pouco mais habituado de como funciona. É uma oportunidade grande para as empresas retomarem esse canal, assim como várias estão retomando o e-mail. Canal clássico, que todo mundo sempre usou. Teve aquela época que o mercado falava, não, para de usar, porque não, tá todo mundo tendo aí 20 e-mails sendo recebidos por dia. A gente tá vendo, novamente, a efetividade de crescer desse canal. A verdade é que, até uma coisa que a gente bate muito na tecla, o multicanal, ele é muito poderoso. Muito. E as pessoas ainda ficam, tipo, reticentes. Não, mas o quê? Eu levanto um tópico que é, pra mim, o mais polêmico. Porque quando a gente fala de multicanalidade, vem sempre a tríplice na cabeça. E-mail, SMS, WhatsApp. Gente, cadê o on-site? Cadê o tal do push notification? Cadê pegar a pessoa que ela tá no momento de compra e trazer ela de volta? Mas não funciona. É verdade. O iFood faz isso porque ele é doidinho, né? Porque é verdade. O que o iFood faz todos os dias, próximo do seu horário de janta, que cada um tem o seu, é te enviar um push notification falando, você não quer um cupomzinho pra pedir a comida que você pede todo dia? Sim. É um push, gente. É uma estratégia de marketing. É uma comunicação. Então, a multicanalidade é entender que eu não preciso falar com todo mundo e volta naquilo que a gente falou. Eu não preciso ficar dando tiro de canhão, porque tiro de canhão deixa a terra arrasada. Eu preciso ser um sniper dentro da minha comunicação. Eu preciso saber que pra Bruna eu preciso oferecer o copo. Pro William eu ofereço o microfone. E eu não posso fazer uma venda cruzada dos dois, porque senão vai dar chagu. Eu preciso que cada um saiba do seu lugar. Sim. É difícil pra vocês conseguir trazer essa consciência pras pessoas? Porque, e aí é a parte venenosa do que eu vou dizer, porque não é o que os gurus fazem, não é o que os gurus indicam. Então vocês acham difícil a gente tirar o nosso público hoje da mão do guru e explicar pra ele que o mercado é mais do que uma forma de bolo? Sim, é uma coisa que a gente vem explicando muito e até foi o que a gente conversou antes do podcast, né?
A gente está vendo que agora, esse ano, a gente precisa ter uma estratégia de guerrilha, né? Os gurus querem facilitar tudo. Ter atalhos, a gente fala, né? A gente é contra totalmente isso, porque não existe, né? A gente sempre fala, olha, o que funciona para um não vai funcionar para você. Pode ser que funcione. Vamos contar com a sorte. Você tem tempo para contar com a sorte? Dinheiro? Não. Então, a gente sempre fala assim, olha, a gente está no mercado que está cada vez mais difícil, mais competitivo, uma economia que está sempre, né, oscilando, que a gente tem que tomar muito cuidado. Vamos olhar para o seu negócio. O que realmente você está precisando. A grama do vizinho é sempre mais verde. Ao invés de falar, mas não sei o quê. Vamos olhar para você? Vamos aprofundar? Deixa eu ver como que tá esse lucro. Vamos ver as linhas miúdas que você não está parando para olhar. Vamos dar uma olhada lá no seu DRE. Você está vendo isso daí? Vamos olhar aquela curva ABC que você não olha faz tempo. Então, assim, não tem um atalho. Você não chegou até aqui com um atalho. Então, você não vai para um próximo nível com atalho. Se você não profissionaliza o seu negócio, você vai ser mais do mesmo. Vai ser mais uma loja que o cliente vai entrar e falar, tá bom, depois eu vejo. Produto médio com a experiência média. E aí, eu trago sempre um comparativo chato, porém realista, que é, as pessoas têm medo de ser medíocres. O que eu acho ok. Porque medíocre parece uma palavra muito, muito pesada, mas medíocre é a média. Quando você segue o guru da forma de bolo, ele vai te passar a fórmula do médio. Porque a pessoa que vai se sobressair no meio disso tudo é a que não tá fazendo o que todo mundo tá fazendo. Quando você tá fazendo o que todo mundo tá fazendo, você tá na média, você é medíocre. E isso, de novo, não é para ser uma ofensa, mas que você precisa se despontar, principalmente num mercado onde você tá competindo cada vez mais com gigantes. Né? Então, fica complicado. E aí agora insights de bastidores, né? Geralmente esse guru, ele não vai abrir o que ele percebeu que é a cereja do bolo que tá funcionando para ele naquele momento, que só ele percebeu. Sim. Muitas vezes ele vai abrir aquilo lá que já tá meio que saturado. E aí tem essa questão. Você tá acompanhando, tá seguindo só o que te é passado, sem analisar, sem entender se faz sentido ou não, você vai seguir essa maré e geralmente você vai ser o último a mudar junto com todo o restante da galera. Aí eu ainda faço uma provocação que eu gostaria de saber a opinião de vocês. Até porque o guru tem como pegar o dinheiro de todo mundo que tá investindo nele e testar primeiro, validar primeiro, ver se a fórmula de fato funciona. O que ele diz aplicado para todos é porque ele já testou, já viu que funciona, mas até saturar de novo e de novo e de novo. Então, vive-se numa roda de hamster sobre, você fez isso hoje, amanhã você vai fazer esse, amanhã você vai fazer esse, depois você vai fazer esse, e depois você vai vender o próximo curso. Você vai desenvolver o seu, né? E tem muito a ver com o ponto que a gente falou agora há pouco, da receita de bolo. De querer aplicar tudo igual para todo mundo. Tem a ver super com o que a gente falou em relação à personalização, que está faltando muito no mercado, né? Isso é algo que as pessoas não entendem. Eu compreendo a ideia de tem que fazer CRM, tem que fazer e-mail, tem que fazer e-mail. Mas se você for fazer CRM, for fazer e-mail para não tratar os dados e não usar esses dados para conversar com as pessoas certas, na hora certa e oferecendo o produto certo, não resolve. Resolve. Você vai só queimar investimento e tempo, na realidade. Total. Né? Então, é aquela coisa. Tem muito a ver também com o que a gente estava falando do foco. Muitas vezes, é até preferível você, no momento do seu de negócio ali, todo momento que eu estou ali fazendo uma virada, estou trocando de produto, estou trocando de público, rebrand, o que for, às vezes é até melhor você não investir em certo canal ou em certo formato, se você não vai conseguir realmente fazer aquilo ali minimamente bem. Porque senão, de fato, vai ser energia despendida, investimento, e aí qual que é o grande fator que a gente também percebe muito o reflexo hoje? Vai gerar frustração. E se gera frustração, às vezes, não é que o método, a ferramenta não funciona. E sim, talvez você não tenha aplicado da forma correta. Ou tenha esperado ou que você não tenha esperado o tempo correto. De maturação. É o que eu costumo brincar, que tem muita gente que acaba não fazendo essa visão que é, você não planta o feijão hoje para comer feijão amanhã. Se você plantar feijão hoje e olhar para o feijão amanhã, você achou que você fracassou. Você precisa de tempo, você precisa adubar, você precisa cuidar dessa ideia. A mesma coisa para um comércio digital. Não tem como você abrir o e-commerce hoje, e eu tô falando disso num cenário onde eu não trabalho em nenhuma outra rede. Eu virei e falei, vou sair daqui hoje, vou abrir um e-commerce. E eu abri meu e-commerce e ficar parado olhando para a tela dele, falando, e a venda agora? Cadê a venda? Vem venda. A gente sabe que não é assim. Então, as pessoas precisam entender que o esforço, ele tá muito correlato ao quanto você está a fim de se esforçar. Porque subir uma loja não é fácil. Eu não tô falando, eu não quero desmerecer ninguém em casa falando, pô, você só subiu sua loja e não tá vendendo? Não, você já fez um baita trabalho. Você já tem uma loja, aparentemente você já validou um produto, já tá com ele lá. Próximo passo, amigo. Você precisa estar sempre na vontade de entender o próximo passo. E quando a gente volta lá pro cara da receita de bolo, ele recebe a receita de bolo e fala, aqui eu tenho meu passo a passo. E aí ele vai ficar lupando, né, em volta daquilo. Enquanto a gente tem, por exemplo, diversas tecnologias que vão ajudar a gente a entender o próximo passo. E aí a gente fala de novo sobre análise de dados. Pô,
A Edrone tem uma das partes que eu acho mais legal, que é a análise RFM, que é essência, frequência e valor monetário. Ali já separei em 10 quadradinhos quem é cada um dos seus clientes. Então, quem que é o cliente VIP? Aquele cliente que compra bem, compra todo mês, ticket alto, nunca me deu um BO. Eu clico no quadradinho dele e eu já tenho segmentado quem que é esse pessoal. Por que que eu vou falar com esse cara do mesmo jeito que eu falo com o novo cliente? Porque o cara que é novo, ele precisa muitas vezes dos 5, 10% de desconto que eu estou oferecendo para ele na primeira compra. Porque ele precisa passar pelo crivo de, será que eu quero mesmo conhecer essa loja? Ou eu confio nesse produto? O cara que já comprou mais de uma vez e está botando dinheiro na tua loja, ele precisa de ainda mais cuidado. Porque, de novo, a gente pode trazer para a experiência do mundo real. Pô, você vai lá toda semana no mercadinho do seu Zeca. Toda semana você vai lá e você compra a mesma coisa. Você compra lá 1 litro de leite, 1 litro de ovo ou qualquer outra coisa. É um produto que, embora ele compre com você, ele poderia comprar em outro lugar. E grande parte do mercado digital, ele funciona dessa maneira. Por que que ele continua voltando no mercadinho do seu Zeca? Porque o seu Zeca trata ele bem, porque o seu Zeca cumprimenta ele, o seu Zeca chama ele pelo nome, o seu Zeca vai avisar ele, ó, hoje o leite que você quer não tem, mas eu tenho outro. Ou, ó, que tal você, em vez de vir toda semana comprar leite comigo, por que você não compra uma caixa que já vem 12? Né? E a gente pode olhar para isso e pensar, esse é o tratamento VIP para um cliente VIP. Sim. É pegar esse cara pelo comportamento dele e falar assim, vem cá, amigo, eu sei que você já confia em mim, deixa eu cuidar de você então. Enquanto do outro lado da moeda, a gente tem o cliente que é o cara perdido. É o cara que veio, comprou e nunca mais apareceu. Pô, você botou um dinheiro ali. E a gente sabe que na continha do e-commerce, o custo de aquisição, o CAC, ele é super valioso. Porque é ele que vai fazer a sua conta fechar lá na ponta. Né? Muitas pequenas e médias empresas, quando começam, não entendem como calcular o preço do produto. Então ela olha pro copo e fala, eu acho que eu consigo vender esse copo a R$10. Meu fornecedor falou que eu posso aplicar um markup de 2 vezes e meio. Nossa, que a gente mais Pago 10, vou vender 25. Perfeito. Nossa. A gente começou a falar a língua que, infelizmente, o pessoal de casa acaba ouvindo muito. E aí, amigo, você calculou quanto da tua operação vai custar gerenciar esse copo? Quanto que vai custar no estoque? Porque isso é um produto parado, tá ocupando espaço, você paga aluguel do espaço que você tá alugando ali, então tem um custo. Quanto você vai botar de tráfego? Aí, quando o cara faz a conta, ele acha que ele tá lucrando 2,5 vezes o valor do produto. Mas, na verdade, ele tá pagando para vender. Assim. Com os 10% de desconto, com o frete grátis, com o custo de tráfego, com o cara que ele contratou para ajudar ele a embalar, para fazer todo esse processo, ele achou que ele ia ganhar R$15 e ele tá pagando mais R$15. Essa conta só vai diminuir a hora que ele vender de novo para esse cliente, porque aí você pega o CAC e dobra. Eu falo que é um origami infinito. É o único origami que você consegue ir dobrando. Você vai diluindo. Você vai diluindo. Então, ó, esse cara me custou R$20 para eu vender para ele. Se eu vender para ele 2 vezes, cada venda custou 10. Se eu vender para ele mais uma vez, já custa 3,3, já começa a ir diminuindo e fracionando, que é o que vai fazer sua loja ser saudável. É o que vai fazer que você tenha recorrência, que você tenha como manter os clientes ativos e, consequentemente, tenha respiro financeiro, que eu acho que é o mais importante, né? E quando a gente fala dessa parte de precificação, e aí, às vezes, está num cenário que a gente fala muito, né? Não quer dizer que você vender mais, você vai lucrar mais. Exato. Né? A gente fala muito isso, né? O pessoal fala, não, eu estou investindo tanto, vou colocar tanto, vou receber tanto, beleza, vou dobrar, meu ROI vai ser 10, né? Aquele famoso ROI de 10, que, nossa, dá vontade de sair correndo. Dor física. Dor física. Aí é um infarto. E quando a gente para trazer esses dados, esses números, muitas das vezes a pessoa tem alguns insights. Primeiro, peraí, eu paguei isso para vender isso? Mas espera aí, então o problema do meu resultado, muitas das vezes, foi a minha precificação que estava errada, não aquele corte que eu tinha que fazer de uma ferramenta ou de algum investimento que estava puxando o meu resultado para baixo, mas foi uma gestão errada que eu fiz. A gente até fala, hoje, as métricas, né, mais importantes que a gente tem que olhar não é, o custo por clique, o seguidor que chegou, não, cara, deixa eu ver minha margem de lucro. Porque não quer dizer que você precificou hoje esse produto que chegou, que ele vai ficar para sempre nessa precificação, né? O pessoal também erra muito nisso. Aí quando eu começo a ver, caramba, eu posso melhorar ainda mais minha efetividade vendendo para essa pessoa com essa estratégia, para aumentar meu resultado de vendas, meu faturamento, né? E a coisa começar a ter ainda mais resultado. E tem um ponto que eu gosto muito de trazer sempre para avaliação, que é nem sempre o seu cliente está afim de saber do preço. Às vezes ele quer saber do valor do seu produto, que são coisas bem diferentes. Sim. Então, assim, não interessa. Pô, minha loja não vende porque o meu produto tá... E eu já tô no limite dele. Já teve casos, mais de uma vez, de eu fazer consultoria para alguns clientes e falar assim, e se você subir o preço do produto? Aí o cara, não, tá maluco? Eu falei, sobe, dobra o preço do produto. Deixa uma semana dobrado, vamos ver. Ele dobrava o preço do produto, começava a vender que nem água. Aí ele falou, que isso? Como isso? Eu falei, cara...
Porque às vezes o que você precisa passar para a pessoa é que, vamos dar um exemplo de novo do copo. Se esse copo custar R$1 e esse mesmo copo do outro lado custar R$10, eu tenho a inclinação a desejar o copo de 10. O copo de 1 e o copo de 10 são iguais, mas pela precificação eu tendo a olhar e falar, puta, mas esse de 1 aí, a primeira vez que eu for lavar, ele vai riscar. Ou ele vai quebrar. E o de 10, você tem uma percepção de que, bom, eu acho que eu tô pagando R$10 nesse copo, ele deve ser um bom copo. Muitas vezes no e-commerce é isso. A pessoa tenta sempre trabalhar no desconto do desconto do desconto, e ele vai ficar para sempre trabalhando na fila de clientes de tirar pedido. Enquanto, se ele vende um produto de boa qualidade e ele já tem um cliente que está acostumado com o produto dele, se daqui um mês ele voltar para comprar e tiver R$10 mais caro, e eu tô dando um exemplo aqui, ele fala, putz, ficou mais caro, hein? Ah, mas eu confio nesse produto ali, de fato vale o preço. Ele vai lá e ele vai comprar de novo, né? Então, essa é uma outra metodologia que muita gente não aplica mais, que é rever o preço para cima. Porque quando você está abrindo um e-commerce, às vezes você precisa assim, trabalhar no limite ali, porque você precisa ganhar espaço. Mas se você está fazendo um trabalho bem feito, construindo base, fazendo com que aquele cliente que chegue deixe um dado, você consegue trabalhar ele no longo prazo, você educa ele, mostra para ele qual que é o valor e não o preço do seu produto, quando ele voltar e falar, bom, eu acho que eu fui convencido por A mais B que o que eu quero é comprar esse produto. Ah, agora ele está mais caro, ele está custando R$30 a mais da época que eu comecei a pesquisar. Pô, mas faz tanto tempo que eu estou pesquisando esse produto. O que é R$30? Ele vai lá e ele paga. Vocês concordam com esse modelo de estratégia? Vocês acham que ele deveria ser mais aplicado do que ele é? Porque tem muita gente que sai fazendo exatamente o que você falou. Passando facão na loja. É tirando colaborador, é tirando produto, é tirando investimento, tirando ferramenta. E às vezes o que ele precisa é subir o preço do produto dele. E olha só como é engraçado, né? É uma questão muito de, às vezes, o empreendedor olhar, e não por culpa dele, mas sim por conta da vida como ela é, da correria do brasileiro, de que empreender às vezes tem muito mais a ver com a necessidade do que com o desejo dele. Então ele vai chegar ali pronto. De simplificar problemas complexos. Ou achar que a solução de problema complexo é uma simplificação que vai ser suficiente. É o que a gente fala. O e-commerce ele é um conjunto de engrenagens complexo de ser sincronizado. Muito e a gente precisa sincronizar, não tem jeito. E aí, a Bru estava falando a questão de estoque, de comprar, tal. A gente vê que tem muito dessa questão, assim como você trouxe a questão do aumento do preço. São caminhos, ok. Só que se a gente não observa todos esses pontos individualmente, a gente acaba tomando decisão errada. O que mais a gente encontra, o que mais a gente vê como dor, e que nós reparamos com um olhar especializado, com um olhar consultivo, e que não é natural pro cliente, pro lojista, é que, às vezes, o problema dele não é, de fato, essas linhas todas de equipe, de ferramenta, de investimento em marketing, ou até mesmo a divulgação, a ação de vendas que ele vai fazer, mas sim, às vezes, a compra errada. É aquela máxima do mercado. Quem compra errado, vende errado. Não tem como. Então, esse é um dos pontos. Outro ponto também que é um fator que a gente percebe muito, que aí eu vou chegar no ponto que você trouxe do preço para cima ou para baixo. Vamos supor, comprei certo. Beleza, já dei um check ali na minha lista, no meu checklist, né? De erros a evitar. Beleza. Hoje eu durmo. Próximo ponto, estoque. Comprei a quantidade certa, que aí a gente tem dois parâmetros sempre, né? Que é o que a gente vê no dia a dia demais acontecendo. Ou a loja geralmente compra pouco, que aí, às vezes, não bate a meta de vendas, não porque o produto não seja bom, o público não seja acertado, os canais de vendas não estejam alinhados. Faltou produto, você não vende produto. Não tem como você vender uma coisa que não existe. E aí entra muito da minha visão, e eu acho que vocês vão concordar, que é o lojista, ele acha, de novo, ele se conecta muito com a ideia de vou ter um e-commerce, ele vai trabalhar 24 horas por dia e eu vou dormir. Não, amigão. Se no meio da madrugada sua campanha de marketing deu muito certo e por acaso você deixou lá programado que tinham 10 unidades e elas esgotaram, todo mundo que chegar na sua loja queimou a tua marca. Sim. Porque a pessoa veio impactada por algo, ela veio na vontade, e se você não tá lá para olhar o que tá acontecendo, vai dar queima de estoque, o produto cai, todo mundo que tá clicando no anúncio vai ser impactado por algo que tá out of stock, e toda outra vez que ela vê na vida um anúncio teu, ela vai falar, ei, vou entrar na sua loja não, nunca tem nada. Nossa, sim. E a gente também tem visto muito o oposto, né, desse cenário, que a gente vem observando sazonalidades, né, enfim, aquela coisa toda que o consumidor fica, às vezes, um pouco mais quieto. E o dono do e-commerce fala, mas eu comprei, esse produto está parado. Quando a gente falou também da questão da precificação, tem gente que fala, nossa, comprei errado, não vai para frente. Muitas das vezes, a compra ela não foi errada. A estratégia foi também errada. A gente viu muito nos últimos dias também, não só essa questão do boom das vendas, mas até o contrário, né? Poxa, a sazonalidade, não depender disso. Tem muita gente que sai queimando margem justamente porque não sabe trabalhar melhor isso, né? A gente até veio falando muito sobre...
Mês de janeiro foi um mês que muita gente no mercado começou a falar de desconto, desconto, desconto. A gente foi totalmente contra. Não, peraí, você tem produto, vamos trabalhar melhor esse produto, você não tem que ficar dando desconto, né? Então, essa preparação, ela envolve vários fatores, né? Tanto para vender bastante, quanto também para ir contra o mercado de, tipo, vou dar desconto ou não. O mês está em baixa? Não, meu amigo. Se você tiver um planejamento, uma estratégia, você consegue contornar, né? E aquela lógica, né? Aquela falácia do, é um problema positivo. Tô vendendo muito bem, acabou o estoque, é um problema positivo. Depende da escala. Se a gente fala, e a gente tem casos bem recentes desses, né, de clientes de lojas, né, que a gente acompanha e presta consultoria, de que, por exemplo, agora mês de janeiro, vendeu muito bem fim do ano. Só que aí o fornecedor, ele mudou, do nada ali, a linha de produção dele e decidiu esticar as férias por mais 15 dias. A corda no pescoço de metade dos vendedores. Imagina a loja ficar sem vender boa parte do portfólio, porque, a gente às vezes fala de uma curva A, ou seja, produtos mais vendidos, sem estoque. Como que fica? O faturamento cai pela metade? Até mais, talvez? E aí o problema, muitas vezes, não é o faturamento, é a margem que isso deixa pro mercado. Porque, eu vou na loja que eu tô acostumado a comprar, tem o produto A, B, C. Eu chego lá, não tem o produto que eu quero? Ixi, não tem. Vou ter que procurar outra marca. Quando ele entra em outra marca, ele vai ter desconto de primeira compra, ele vai ter uma experiência diferente, talvez ele pague mais barato, e numa brincadeirinha dessa, acabou teu cliente que estava lá com você há um bom tempo. Exato. E isso é uma coisa que ninguém pensa. Tá, acabou o estoque, não consegui vender dessa vez, mas eu vou repor logo mais, eu vou recuperar esse cliente. Será? Quem está num processo de escala, a gente até passou, né, recentemente por isso, é uma das coisas mais perigosas. Porque você tem uma boa ferramenta, um monte de coisa, só que se você não prepara, é um grande tiro no pé. Aí a pessoa fala, não, mas eu investi mais. Cadê meu ROI de 10? Não, mas tá um monte de produto parado. Aí você vai ver, tá uma gestão, uma zona. Não é aquela organização de esse produto não pode faltar de jeito nenhum. Aquele produto ali que tá parado, peraí, deixa eu tomar cuidado com ele. Deixa eu implementar esse daqui com mais vendido, deixa eu subir minha régua, né, do que eu posso ter ali de custo, o cliente gastando comigo. O cliente ia gastar 100, não, deixa eu fazer ele gastar um pouquinho mais. Então, assim, eu acho que hoje a gente tem muita coisa boa de recursos, de tecnologia para nos ajudar nesse sentido. É realmente parar e olhar, cara, tem muito dinheiro na mesa se você sabe aproveitar. Muito dinheiro na mesa. A gente fala muito, né? O dinheiro só troca de mãos. Tem uma crise? Tem. Mas pra quem? É o famoso pra quem, né? Vamos ver. Pra quem? Né? Tem muito dinheiro na mesa. E quando você começa a entender que o jogo subiu de nível, né? O e-commerce agora ele precisa de profissionalização, o cliente não quer mais entrar, né? O consumidor não quer mais entrar num site que parece amador, aquela coisa... nos anos 90. Nossa, ainda existe até hoje, né? Aqueles extremos, você começa a mudar o jogo, você já começa a sair daquela coisa de ser o medíocre e começa a já ir para um outro patamar. E você vê, nem sempre foi o tráfego. Nem sempre não foi o tráfego. Às vezes foi uma decisão que você tomou hoje que mudou completamente o seu resultado no curto, no médio e no longo prazo. E aí, eu acho que a conversa toda se cicla em volta de como é importante usar a tecnologia para ter dados. Porque você só vai saber se está dando certo ou se está dando errado se você tiver da onde tirar essas informações e olhar para elas com um mínimo de clareza. Então, eu estou investindo e aí, vamos lá, todo mundo ouve falar do ROI, o ROI 10. O ROI é o retorno do seu investimento. Para onde que seu investimento está voltando? Porque tem gente que vai procurar o ROI 10 de faturamento. Faturamento pode existir, mas a gente já concluiu aqui que faturar mais, não necessariamente, é ganhar mais dinheiro. Ou a pessoa, eu quero vender 5 vezes para o cliente. Mas você vai vender para ele 5 vezes o mesmo produto, a não ser que seu produto seja um commodity ou algo de necessidade. Brother, desculpa, você não vai vender para ele 5 vezes. Qual é a sua estratégia para vender para ele 5 vezes? Então, hoje a gente precisa entender que previsibilidade é algo possível, mas só é possível se a gente plantar o caminho certo para aquilo acontecer. Faz sentido isso para vocês? E, principalmente, qual que é o argumento número 1 que vocês dão para os clientes, para os parceiros, para os consultados de vocês, quando vocês viram para eles e falam, como que você vê o seu futuro? Porque a gente falou muito sobre mostrar o futuro para clientes, mostrar para eles como dados, como ferramentas, como tudo isso pode impactar, mas como que vocês entregam essa bandeja para as pessoas? A gente já falou sobre trazer alguns dados, mostrar, fazer aquela pincelada, mas, de novo, a gente está muitas vezes falando de impactar o planejamento da vida da pessoa ali. Porque o dono de e-commerce, tirando alguns doidinhos que eu conheço que caíram nessa pensando, tô com a vida meio parada, vou abrir um e-commerce aqui para ter mais tranquilidade, e aí depois viu o que deu. Mas grande parte a gente sabe que é o pessoal de guerrilha, é o eu presa, é o eu commerce, é o fulano que, cara, ele confia no guru, ele confia no amigo dele que tem um e-commerce e ele tá fazendo do jeito dele e muitas vezes tá travado. E como que vocês desviram a chave dessa pessoa e falam, essa é uma boa porta, que tal entrar?
Eu gosto muito, a Bru sabe, eu gosto muito daquelas frases, não de efeito, mas aquelas frases que são mais conhecidas porque eu acho que ajudam a compreensão mais clara das coisas. É aquela máxima de, se você não sabe pra onde você vai ou por que você vai, qualquer caminho serve. Total. Então os dados estão aí justamente pra isso. A gente faz muitos exercícios, né, com os nossos clientes de, vamos olhar como que foi o ano passado. Ok, é uma janela longa, ainda mais pra uma era dessa que muda toda semana, né, ferramenta, recurso. Vamos olhar como foi o mês passado. Como está sendo dia após dia, das vendas, dos acessos, do comportamento. Por quê? Já é um bom start. A gente, no ano passado, a gente consegue projetar minimamente o futuro. Então, a gente sempre traz isso, que a gente precisa, de fato, usar o que o mercado, as ferramentas proporcionam hoje, o que era muito mais difícil ter no passado, né, em termos de dados disponíveis, para, de fato, começar a entender o comportamento do consumidor. Se a gente não se apega em entender o comportamento do consumidor, o jogo fica muito difícil. Vai ser aquela coisa do, deixa eu adivinhar qual vai ser minha próxima ação. Você tinha comentado, né, da questão do, será que talvez não valha subir um pouco o preço? É uma estratégia super válida. Se a gente tem uma validação, algo similar feito lá atrás, opa, já dou esse passo muito mais seguro. Não que se você não tem, você não possa fazer. Mas é Ajuda. aquilo. E você vai ser cada vez mais orientado a tomar essas decisões, a dar essas passadas. E aí eu volto sempre na premissa que é assim, ó. Não tô falando pra ninguém confiar em mim, nem em vocês. Cada um sabe o que faz. Mas confie em você mesmo, tenha o seu processo. Pô, eu confio que eu sei trabalhar com a minha planilha. Pô, que legal que você sabe trabalhar com a sua planilha. Usa esses dados, então, e transforma esses dados em uma ação dentro do seu e-commerce. Já é um baita de um começo. Agora, você já trabalha com e-commerce? Coloca um CRM, que ele vai te ajudar a entender mais essas pessoas. Então, eu sempre tento trazer aqui assim, ó, o método, cada um tem o teu. Existem caminhos, e o mais difícil é a gente conseguir mostrar, muitas vezes, esse caminho para a pessoa. E aí entra a parte que eu gosto muito, que é, quando a gente mostra, é o famoso caminho sem volta, né? E vocês falaram muito sobre isso. Quando você demonstra pra pessoa que, olha, eu não tô aqui pra te passar a perna, pelo contrário, eu tô aqui pra te ajudar, e o que eu vou te mostrar vai mudar o teu mindset. A pessoa... Eu já passei por muitas situações dessas, que quando você termina, a pessoa fica assim, Sim. quero. Ela não fala mais nada, ela, quero. Sim. Vocês encontram essa situação também? Sim, até essa questão de... Eu trabalhei no Google, né, por quase 3 anos, e isso me trouxe uma bagagem muito grande que eu sempre uso. Eu falo, olha, a coisa mais valiosa que você tem, que ninguém vai tirar de você, são os dados. Saiba usar. Não importa quanto você investe, você tem dados. Não importa quanto você fatura. Faturamento é vaidade, né? A gente fala muito isso, o faturamento é vaidade, lucro é sanidade. E quando a gente começa a trazer para o cliente a realidade de, olha, a internet é isso. Vamos para lá da vida real? A gente também, antes de ser empresários, né, antes de ter aí o Convert, a gente teve uma experiência de cair na mão de um guru. E aí você fala... Nunca. Até a nossa missão é muito essa. Nunca vai acontecer isso com você, porque eu não quero. Se você busca, por favor. Não é com a gente. Ó, prazer, atalho, né? não vai ser comigo. Porque amanhã você vai se frustrar, você provavelmente vai querer fechar o seu negócio, você vai deixar de girar uma economia, de gerar emprego, e eu não quero fazer parte disso. Eu quero ser o contrário, né? E quando a gente mostra para o cliente já isso de tipo, olha, não é assim, eu queria que fosse, mas não é. A gente está no campo de batalha, a gente é empresária, a gente está vivendo a área de muita mudança, tem que acompanhar, mas... Cara, atalho, pode contar os dias. Se você buscar um atalho, eu quero ver onde você vai estar daqui a 1 ano. Infelizmente, a gente viu muito isso, né? Realidade de pessoas que foram, não, eu quero atalho, quero não sei o quê. Às vezes, por uma... Como que eu posso colocar? Uma persistência ruim. Poxa, mas eu quero. Então tá. Só Deus sabe onde elas estão hoje. E a gente não fica feliz com isso. A gente fala, cara, né? tinha muito potencial, né? Então, a gente está num momento que tem que tomar muito cuidado com o que você ouve. Tudo que é muito fácil, eu sempre falo, né? Começa fácil, termina fácil, no sentido negativo da coisa. Começa errado, termina errado, né? Então, acho que eu faço as suas palavras as minhas, né? Não importa o método, mas faça do jeito certo. Não o meu, o seu, aquilo que você vê que funciona para o seu negócio. Você pode pegar uma ideia, né? A gente sempre fala, poxa, olha... A gente vai falar com o cliente, olha, eu fiz isso aqui com uma marca, deu super certo, vamos tentar para ver se funciona? Porque, às vezes, você tentou lá atrás, não funcionou, mas agora o mercado mudou, vamos tentar? Né? Muitas das vezes uma oportunidade, ela está escondida em algo que você fez em algum momento e você acha que nunca mais vai dar certo. Igual, por exemplo, até a questão de automação. A gente vê muita gente machucada no mercado. Poxa, mas eu paguei caro para uma automação, para uma ferramenta, não consegui o resultado, gastei mais do que tive retorno. Mas será que você fez do jeito certo? Ou você tinha a ferramenta certa na sua mão, né? Acaba conectando muito com o que a gente disse lá no começo. Pô, você pode ter uma ferramenta de automação, mas se ela não foi segmentada, talvez o problema não foi a automação, foi não segmentar. E aí é o que eu falo. O ajuste fino, o arrumar o parafusinho do seu negócio,
A única pessoa que vai saber fazer é você. Você que tá em casa, que tá ouvindo a gente Ninguém é mais dono do seu negócio do que você. Então, se você procura atalhos, você tá consequentemente colocando o fracasso como um possível sócio. Porque o caminho não vai converger lá na frente, entendeu? E, querendo ou não, é dolorido falar isso, mas é uma realidade do nosso mercado. E acho que um ponto muito importante para esse momento, para meio que convergir tudo que a gente está falando por aqui, e se pudesse deixar como conselho, né? A gente não gosta muito de ficar dando conselho, porque é aquela coisa, né? Um conselho grátis, né? Valorizado e não sei o quê, mas não confie sua marca para ninguém cegamente, ou para nenhuma empresa, ou para nenhuma ferramenta, para ninguém cegamente no sentido de você não conseguir acompanhar, mapear os dados, acompanhar de perto e entender o que está acontecendo. Total. Você precisa, obviamente, e a gente sempre recomenda muito, sempre tenha especialistas do seu lado, boas ferramentas, igual você trouxe. Eu tenho uma ferramenta mega robusta. Se eu não uso bem, eu tenho uma Ferrari na garagem, guardada. Total. Não vou rodar com ela, não adianta. Então, ferramenta, especialista, é muito bom. Acompanhar influenciador é muito interessante. Você pega uma tendência ou outra, mas é muito importante, tem muito a ver com os dados que nós estamos falando. Vai anotando, vai registrando tudo. Opa, peguei um insight do mercado, peguei um insight da ferramenta tal. Vou aplicar. Aplicou? Registra o resultado. Até para você não repetir, talvez, o erro, né? E, obviamente, também repetir acertos lá de trás. Com validações sua. O histórico tem que ser seu. Ah, não. Contratei uma agência de marketing, contratei um gestor de tráfego, contratei uma ferramenta e vou ver minha vida tranquilo, imaginando que a pessoa ou a ferramenta vai ser o suficiente para caminhar sozinha. Pô, eu trago sempre em defesa de... Cara, a não ser que você seja o melhor vendedor do mundo, ninguém vai comprar o teu sonho tanto quanto você. Exato. Então você pode estar cercado de pessoas extremamente talentosas. Se você não vendeu o sonho para elas, elas não vão tratar com o mesmo carinho e cuidado que você, que é o dono. Então eu entendo e respeito as pessoas que percebem que não dá para ela tocar a empresa inteira. Então se cerque de boas pessoas, mas principalmente esteja perto dessas pessoas para que você possa ajudá-las a entender o caminho que o seu sonho tem que chegar. Faz sentido isso? Com certeza. Maravilha. Então eu queria aproveitar esse momento para a gente resumir para o pessoal de casa o que foi essa conversa, porque eu acredito que a gente foi para lugares um pouco distantes, mas que convergem no mesmo lugar, que é tecnologia ajudando a gente a entender dados e o impacto que isso está fazendo no dia a dia de cada um, dentro do e-commerce, dentro das nossas vidas. Então dá para falar que sem dados tá todo mundo perdido. Sem dúvida. Buscar fórmula de bolo ou atalho não tá certo nem errado, mas a probabilidade de dar mais errado do que certo é grande. Até porque outro ponto que a gente conseguiu chegar aqui em conclusões conjuntas é que se você não segmenta, se você não personaliza, se você não tá falando a língua de quem quer te ouvir, das duas uma. Ou você tá gritando para todo mundo, ou você vai acabar não conversando com ninguém. E essa é uma parte muito dolorosa dentro do mercado atual, que funciona tanto para o tráfego pago, tanto para quem você já tem dentro do teu site, ou até mesmo para as pessoas que chegam e você não fala com elas, não se comunica da maneira correta. Deixei passar mais alguma coisa? Tem mais algum norte que vocês gostariam de deixar para o pessoal de casa, para eles entenderem que é importante, sim, usar a tecnologia, mas mais do que isso, é importante saber o que fazer com elas. E claro, aí a Edrone e o Convert vai estar ali para ajudar eles o tempo todo. Eu acho que a gente resumiu muito bem e eu acredito que o principal é dê mais valor para tudo isso, né? Dê mais valor para os dados, porque isso vai trazer para você muito mais previsibilidade, uma gestão muito mais eficiente para o seu negócio, muito mais lucrativa e vai fazer com que você consiga otimizar muito mais todo o processo da sua venda, né? Que no final não é uma coisa ou outra, mas é a decisão certa que vai fazer você ter muito mais vendas, muito mais resultado do jeito certo. Sim. E eu complementaria só para você, lojista, você empreendedor, olhar com um pouco mais de carinho o que muitas vezes o público geral, né, no dia a dia, vê como a coisa chata, vou parar para analisar, vou parar para ver dado. Geralmente aí mora o ouro. O que eu mais ouço é, cara, eu não tenho paciência para ler dashboard. Eu falei, irmão, você não tem paciência para ver onde tá a mina de ouro do teu negócio. Essa é a parte mais importante. A gente sabe disso todos os dias, né? Cada vez mais. Bom, no mais, eu gostaria de agradecer vocês. Eu acho que esse papo foi super esclarecedor para todo mundo que tá em casa, porque a gente conseguiu dinamizar uma conversa um pouco complexa, porque, pô, falar sobre dinheiro, sobre previsibilidade, para falar, principalmente dentro do e-commerce, é complicado. Eu acho que a gente conseguiu ligar a tecla SAP para todo mundo. Então já fica o convite para vocês voltarem, que eu tenho certeza que a gente tem muito mais coisa para trocar. E para você que ficou aqui até agora, muito obrigado. Não esquece de clicar no botão de gostei aqui embaixo, deixar o seu comentário, mandar esse papo para quem tá entendendo que é necessário dar o próximo passo na tecnologia para fazer com que o seu negócio escale. A gente se vê no próximo episódio e muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.